Olá pessoal, aqui do canal. Nós vamos hoje com uma aula de ângulos, tá? E nós vamos começar definindo ângulo. O que que é ângulo? A definição de ângulo é a reunião de duas semirretas com um ponto em comum. Então tá aqui, ó. Você tem a semirreta OA, tá? Semirreta OA e a semirreta OB. Então formou o ângulo, né? O ângulo AOB. AOB. Esse elementozinho aqui, que aparece no meio com esse sinalzinho aqui, ele significa que ele está no vértice do ângulo, tá? Está no vértice do ângulo. Então, isso aqui é o ângulo AOB, o ângulo AOB, tá? Quando a gente diz que é a reunião das duas semirretas, é porque bem aqui também, ó, tem um ângulo, esse ângulo aqui que não está sendo considerado nesse caso, tá? Então, esse aqui também, ó, isso aqui é um ângulo, que somando os dois vai dar 360 graus. Mas o ângulo estudado aqui no momento é o ângulo AOB, tá? Que é representado assim, ó, ângulo AOB, ok? Ângulos consecutivos. Nós vamos ver aqui o que são ângulos consecutivos. Dois ângulos são consecutivos, olha só, dois ângulos são consecutivos quando eles têm um lado em comum, ou seja, quando um dos lados pertence aos dois ângulos. Vamos considerar o ângulo AOC, tá? Ó, o ângulo AOC, onde aqui o lado OA e temos o lado OC, formando esse ângulo aqui, ó, formando esse ângulozinho aqui. Então, se nós considerarmos o ângulo AOB, nós vamos ter que esses dois ângulos, tá? Eles têm um lado em comum, que é o lado OA. O lado OA pertence ao ângulo AOC e ao ângulo AOB. Então, por isso eles são comuns, tá? Aliás, eles são consecutivos e tem esse lado em comum. Então é isso. Dois ângulos são consecutivos quando possuem um lado em comum. E vocês podem ver que essa regiãozinha aqui, ó, essa regiãozinha que eu estou pintando aqui, ela pertence aos dois ângulos. Ou seja, dois ângulos consecutivos, eles podem ter pontos comuns, tá? Muito pontos em comum. Ou seja, tem uma área aqui, ó, em comum, tá? Então, dois ângulos consecutivos pode ter essa coisa de ter ou seja, um dos ângulos pode pertencer ao outro, tá bom? Então, se eu pegar o ângulo também, olha só, o ângulo AOC e o ângulo COB, eles são consecutivos, tá? Eles são consecutivos, mas não, aliás, porque o lado em comum aqui, tá? Por dois, o lado comum aos dois é o lado OC, tá? O lado OC é comum ao ângulo AOC e o ângulo COB. Então, tá aqui, ó, AOC e AOB. Eles são também consecutivos, mas vocês podem ver que eles não têm pontos internos comuns, tá? O único ponto comum entre eles é aqui os pontos que pertencem à reta OC, a semirreta OC. Então, esses aqui também são consecutivos, mas quando eles não têm ponto em comum, são chamados de adjacentes. Nós vamos ver isso mais na frente, tá? Então, ângulos consecutivos, eles possuem um lado em comum. Basta ter um lado em comum, ou seja, um dos lados pertence aos dois ângulos. Então, eles são consecutivos. É o caso do ângulo AOC e o ângulo AOB. Ok? Tá aqui um outro exemplo, tá? É o ângulo AOB, ó. AOB, tá? Ângulo AOB, ou seja, o lado AO e o lado OB, né? Forma o ângulo maior, tá? Forma esse ângulo aqui maior. E nós temos o ângulo BOC. Ok? Então, qual é o lado em comum deles aqui? Qual é o lado em comum? É o lado OB. O lado OB pertence ao ângulo AOB e pertence ao ângulo COB. Logo, eles são também consecutivos. Esses dois ângulos são consecutivos. Um outro exemplo aqui para nós, olha só, um outro exemplo para nós aqui. Dobrando aqui, por favor, só um momento. Um outro exemplo aqui para nós é esse ângulo aqui, tá? Nós temos o ângulo AOC e o ângulo COB.
é A, o lado AO e o lado OC, tá? Isso aqui forma esse ângulo, tá? E nós temos o ângulo COB, forma o outro ângulo. Qual é o lado em comum com os dois? É o lado OC, então são consecutivos. Tranquilo? Então são ângulos consecutivos. Então é isso, ângulos consecutivos têm um lado em comum, ou seja, dois ângulos são consecutivos quando eles possuem um lado em comum, ou seja, um lado pertence aos dois ângulos. Ângulos complementares, tá? O que são ângulos complementares? Dois ângulos são complementares quando a soma deles dá 90 graus. Ou seja, você está vendo aqui, tá? Aqui nós temos um ângulo reto, um ângulo ROS, ângulo ROS, tá? ROS, o vértice em O. Nós temos aí, ó, o ângulo A e o ângulo B. Somados os dois, dá 90 graus. Então, dois ângulos são complementares quando a soma dá 90 graus. Por exemplo, eu te dou o ângulo de 60 graus. Aí eu te peço qual é o complementar de 60 graus. Você vai me dizer rapidamente que é quanto? 30 graus. Eu te dou um ângulo de 25 graus. Você vai me dizer rapidamente que o complementar de 25 é 65, não é isso? Então, dois ângulos que a soma der 90 graus, eles são chamados de ângulos complementares. E ângulos suplementares, tá aqui, tá? É o nosso caso agora, ó. Ângulos suplementares. Dois ângulos são suplementares quando a soma dá 180, tá? Dois ângulos são suplementares quando a soma dá 180. Então, se eu tenho o ângulo A, ó, isso aqui, ó, é um ângulo chamado de ângulo raso, né? Que dá 180 graus. Ângulo raso, 180 graus. Então, o ângulo A somado com o ângulo B vai dar 180 graus. Então, eles são chamados de ângulos suplementares. Ângulos suplementares. Então, dois ângulos são suplementares quando a soma deles dá 180. Por exemplo, eu te peço o suplementar do ângulo 150 graus. Você vai rapidamente me dizer que é 30 graus, tá? É 30 graus. Se eu te peço o suplementar de 80, né? Qual é o ângulo suplementar do ângulo de 80 graus? Você vai me dizer que é 100 graus, tá? Que é 100 graus. Então, vamos para cá. Olha só. Nós temos também ângulo reto. O que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus, tá? E ele é representado por essa cantoneirazinha bem aqui. Esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus e é indicado por essa cantoneirazinha aqui. Você que está em casa, tranquilo, vai copiando tudo isso, tá? Ângulo agudo. Ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus. Qualquer ângulo menor que 90 graus é chamado de ângulo agudo. E ângulo obtuso. Ângulo obtuso. Ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 graus. Por exemplo, esse ângulo aqui, eu não sei que medida, eu poderia dizer que ele pode ter qualquer valor, tá? Menor, aliás, maior que 90 graus. Qualquer valor maior que 90 graus. Então, ângulo obtuso, maior que 90 graus. Aqui, 90, tá? Ângulo reto. Menor que 90, agudo. Maior que 90, obtuso. Então, são classificações interessantes. E aqui nós temos o ângulo raso, tá? Que é isso aqui que realmente é um ângulo de 180 graus, chamado de ângulo raso. Se você completar aqui, tu vai ter uma volta de 360 graus. Tá ok, gente? Então, aqui foi a primeira pinceladazinha de ângulos. Vamos ver se dá para fazer alguma questão aqui. Ainda, né? Vamos falar de bissetriz. O que é bissetriz? Bissetriz é um segmento de reta ou semirreta que divide um ângulo em dois ângulos iguais, tá? Divide um ângulo em dois ângulos iguais. Nós temos o ângulo AOB, tá? Ok? Temos o ângulo AOB. Tá aqui, ângulo AOB. O segmento OC divide o ângulo AOB em dois ângulos iguais. Então, isso aqui é chamado de bissetriz, tá? Isso aqui é chamado de bissetriz, ok?
Logo, o segmento de reta que divide um ângulo em dois ângulos iguais é chamado de bissetriz. Por exemplo, aqui eu tenho um ângulo de 50 graus. Se eu traçar a bissetriz, né, imagine que isso aqui seja uma bissetriz, né, estamos imaginando exatamente isso, que seja uma bissetriz. Logo, esse ângulo vai ser 25 graus e esse aqui vai ser 25 graus. Tá ok? Então, ângulos, bissetriz é um segmento de reta que divide um ângulo em dois ângulos iguais. Ângulos opostos pelo vértice. Dois ângulos opostos pelo vértice são iguais, têm a mesma medida. Copie isso, tá? Você que está assistindo o vídeo, copie isso. Você pode assistir o vídeo quantas vezes você quiser. Então, copie isso. Ó. É o chamado OPV, ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice são iguais, ou seja, esse ângulo é igual a esse. Esse ângulo é igual a esse aqui. Então, isso são ângulos opostos pelo vértice. Olha só aí um exemplo. Nós temos o ângulo 2x, tá? É oposto pelo vértice do ângulo 56 graus. Aí queremos saber o valor de x. É só você fazer, tá? 2x é igual a 56 graus. X é igual a 56 dividido por 2. X é igual a 28 graus. Por que eu igualei? Porque são opostos pelo vértice. Então, ângulo oposto pelo vértice, eles são iguais, beleza? Então, essa aqui foi uma pinceladazinha sobre ângulos e nós vamos mandar já. Você vai ver aí outro vídeo, né, com exercícios sobre essas definições, tá bom? Pois um abraço, se você gostou, dê um like aí, nos acompanhe que vai ter muito mais, tudo sobre ângulos e muito mais exercícios para vocês. Um abraço.